Nós estamos aqui hoje numa filmagem muito especial da minha vida, da vida da Maria Helena, que nós estamos recebendo aqui hoje o Emizinho, meu filho, que já fez uma gravação conosco, a Júlia, a esposa dele, e os irmãos da Maria Helena, que eu vou apresentar um por um. Aqui do meu lado está o Marco, ao lado da Maria Helena está o Jorge, a Miriam e o Sérgio. Então, a família da Maria Helena, que são 5 irmãos, estão todos aqui, o Emizinho, meu filho, e a Júlia, a esposa dele. Então, é uma filmagem muito especial que nós vamos fazer aqui hoje. Eu quero dar boas-vindas a vocês e dizer que essa satisfação que eu tenho em poder deixar uma gravação para a posteridade. O que nós estamos fazendo aqui hoje não é para nós assistirmos amanhã, nós vamos assistir, mas vai ficar para o futuro. O neto do Jorge vai assistir, o neto da Miriam, do Sérgio, todos vocês vão ter um futuro grande para poder assistir isso aí. Então, eu queria desejar a vocês as boas-vindas e dizer que cada um vai contar o que quiser, que isso aqui é um papo livre, não tem roteiro, não tem nada, cada um fala o que quer, mas antes de iniciar, eu vou pedir permissão para cumprimentar a Júlia, que é esse presente que nós ganhamos na vida, que ela veio se juntar à nossa família através do Emizinho, que é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem um astral altíssimo, uma pessoa maravilhosa, e eu queria te dar as boas-vindas, Júlia, por nossa família toda. Viu? Então, Maria Helena, vou passar a palavra para você. Olha, para mim hoje é prazer estar aqui, porque é um momento muito especial. Eu gostaria que papai e mamãe estivessem escutando essa gravação, que, na verdade, o que estão aqui hoje, meus irmãos, eles são os filhos postiços do Emir. Eu também me incluo como uma filha postiça, antes de eu começar a namorá-lo. E a Júlia é uma filha que Deus me deu, uma nora queridíssima, de muita luz. Trouxe uma boneca também, que é a Lolô, a Lorenza, veio desde pequenininha para o nosso meio, e é uma menina que a gente gosta muito, adora. É uma netinha do coração. Então, aqui está a nossa família, e eu passo a palavra primeiro para a Julinha. Primeiro eu quero falar que o presente é meu, porque além de eu ganhar o Emirzinho, eu ganhei vocês também, que são meus queridos, são meu casal inspiração. Eu falo que se a gente conseguir ser um pouquinho do que vocês são, a gente já vai ser muito feliz. Já é, né? E estou muito feliz com o convite, muito honrada. Obrigada. Amo vocês. Obrigado, Júlia. E você pode saber que isso tudo que você falou é recíproco. Emirzinho quer falar uma palavrinha. Bom, estou aqui na segunda gravação já minha. Terceira, né, Bico? Você que deu a terceira, a primeira foi para começar tudo. Mas acho que é importante falar o que a Júlia veio somar na nossa vida. A Júlia entrou na minha vida, acho que no momento perfeito, porque eu já tive os filhos, já tinha me separado, já estava bem comigo mesmo, e estava no momento que eu estava procurando, né, alguma pessoa para viver a outra parte da minha vida, mais da metade da minha vida. Acho que eu tinha 40 anos, é isso? 40 e pouquinhos. Então, a Júlia traz para mim só coisa boa. A Júlia traz para mim só paz, companheirismo, amizade. E ela realmente é, na minha vida, um anjo. Eu que sou uma pessoa acelerada, eu sou uma pessoa muito... falo muito, e ela é o contrário que eu falo na parte de equilíbrio. Então, a Júlia, acho que é meu ponto de equilíbrio. Ela traz para mim muita coisa boa. E para a família, né, pai e mãe, ela trouxe essa paz, essa pessoa fácil de conviver, agradável. Então, ela não poderia estar de fora dessa gravação da prosperidade, posteridade da nossa vida. Ela não poderia faltar, porque nós estamos
essa semana a gente completou 12 anos juntos, né? É uma vida. E esperamos, né, completar 500, o máximo. Então é isso. Queria falar isso dela, tanto que ela é importante dentro da nossa família. Não É é isso aí. bem assim, não. Só falar. Não sou Fala. tão boazinha assim também, não. Eu sempre Não, falo ela isso. não é boazinha. Ela é boa pessoa, é bem diferente de boazinha, viu, amor? Não falei que você é boazinha, falei que você é boa pessoa. Eu queria agora voltar aqui nas palavras da Maria Helena, Jorge, Marcos, Sérgio, Miriam, que a Maria Helena falou que eu seria um pai postiço de vocês. Eu acho que eu não tenho nenhuma pretensão de ser, porque os pais que vocês tiveram são inigualáveis. O pai e a mãe que vocês tiveram são pessoas que a gente lembra até hoje, sempre com muita saudade, com muito amor. O amor que eu tinha pelo seu pai e tinha pela sua mãe é o amor de pai, é paternal mesmo. Então, eu não poderia jamais... O que aconteceu comigo é o seguinte, é que eu comecei a namorar a Maria Helena, os meninos eram pequenos, então eles se agarraram a mim e nós ficamos vivendo uma vida realmente de pai e filho, mas postiço mesmo, como diz a Maria Helena. Porque o pai e a mãe dele é o Badi Salum e a Neuza Junqueira Salum, pessoas que a gente morre de saudade deles até hoje. Boa noite a todos, né? Primeiro, parabenizar o Emirzinho e a Júlia, que são pessoas que a gente tem muito carinho e amor, e há muitos anos que a gente acompanha essa família. E falar um pouco aí também do que aconteceu da nossa família, essa reunião, parabenizar o Emir pela iniciativa, porque a vida de todas as famílias passam e não fica nenhum registro do que aconteceu nesse meio do caminho, que é longo. E essa é uma oportunidade muito grande de registrar. Tem que parabenizar muito o Emir, porque eu nunca vi uma iniciativa dessa em relação a documentar os fatos de uma família. Eu tenho que agradecer muito ao Emir, porque eu vou te falar, nós passamos por uma fase complicada na vida com a morte do papai. Como o papai era um cara excepcional, mamãe também. Era uma família, como continua sendo, uma família muito bem estruturada. E aconteceu a fatalidade, o papai morrer. E com essa morte, nós não desorganizamos, mas tivemos momentos de dificuldade de absorver o fato. Eu tenho que falar também dos meus tios, né, que compareceram e deram todo o apoio, mas eu tenho que, principalmente o Hélio Salum e o Salim Salum, que são os tios mais próximos, mas quem ficou mesmo foi o Emir. Quando começou a namorar a Maria Helena, o Emir, ele se tornou um pai e um irmão. Porque tudo que eu tinha 13 anos de idade, o resto aqui, o Sérgio, acho que 5 anos. Não. Hein? 8. 5 não, 8. 8 anos, desculpa aí, Sérgio. Mas o que aconteceu foi que o Emir, ele começou a frequentar lá em casa, não só por namorar a Maria Helena, mas ele assumiu a gente nos momentos difíceis. Ele me levava para a fazenda, né, Mia? Você lembra? Levava para o clube. Nós vivíamos fazendo tudo juntos. E isso foi muito importante e até hoje a gente tem que agradecer muito essa parceria que nós tivemos e que tanto é que negócio de cavalos, hoje eu mexo com cavalo campolino por causa do Emir. Eu não tinha nenhuma influência para fazer isso, mas o Emir que e meu filho continuou da mesma forma, indo para o Emir para a fazenda e criando cavalo campolino. Então, quer dizer, é muito importante e muito forte a imagem do Emir dentro da nossa família. E, graças a Deus, estamos aí juntos. E eu gostaria de passar o microfone para os outros fazerem também seus comentários. Bom, na verdade, o que eu gostaria de falar é que realmente eu sou o mais novo da família. Então, quando houve a perda, principalmente do papai, que eu era muito novo,
tá certo? Obviamente que a gente teve o apoio do Jorge, do Marco, que eram meus irmãos mais velhos, a Miriam, a Maria Helena, todos. Mas eu gostaria de deixar claro que o Emir ele funcionou naquela hora como uma referência. Sim. Foi uma referência que a gente teve na vida. Por quê? Porque ele estava presente. O tio Hélio, o tio Salum, todos eles deram o que eles podiam dar de parcela, mas eles não eram presentes, porque eles tinham a família deles. O Emir, basicamente, a família dele virou a nossa. Sim. Então, é o que eu falo. Basicamente, o que o Emir virou foi uma referência para mim e acredito para todos nós. Todos. Então, isso daí eu reconheço como um presente que a vida deu em retribuição ao que a gente havia perdido. Tá certo? E a gente acompanhou durante toda a vida o apoio incondicional que o Emir deu, não só para a gente, como principalmente para a mamãe. Mamãe. Isso daí é uma coisa que a gente foi clara a vida inteira, a presença, o apoio e a segurança que ele transferiu, que ele transmitia para a mamãe durante muitos anos. Isso daí é uma coisa que a gente tem que reconhecer, tá certo? E não pode esquecer nunca, tá? A gente tem que saber, na vida a gente tem que saber de onde veio, como veio e para onde vamos. Então, nesses 3 pontos, a presença do Emir e da Maria Helena e dos meus outros irmãos, tá certo? Fazem parte de um processo que a gente está conseguindo viver, graças a Deus, todos aqui sentados e felizes, todos nós. E certeza que todos somos felizes. Inclusive, também, fazer uma parte, agradecer também ao Emir a oportunidade de eu ter sido sócio do Emirzinho durante muitos, muitos anos. Acredito eu que eu possa ter contribuído alguma coisa para a evolução profissional e pessoal dele. Mas, quer dizer, do pouco que eu pude contribuir, mas a oportunidade me foi dada e eu procurei fazer o melhor que eu poderia fazer. Tá certo? Então, eu acho que essas primeiras palavras que eu estou colocando é uma coisa assim que vem de fundo mesmo, do fundo do coração. Eu acho que todos nós aqui, cada um de uma maneira de se expressar, mas cada um de vocês entendem exatamente o que eu estou falando. Tá certo? Então, essa palavra aqui é, antes de tudo, são 2 palavras básicas. É agradecimento e, antes de tudo, reconhecimento por tudo que foi dado para a gente. Tá? Antes de mais nada, queria Isso é parabenizar como você, meu, pela essa atitude de fazer essa gravação, deixar para a prosperidade, entendeu? Uma família inteira mostrando, né, o que ocorreu na vida nossa, né? E eu tenho realmente a agradecer muito a você, Mi, que você foi uma pessoa presente na vida de nós todos aqui, desde uma fase mais difícil da vida, quando foi a perda do papai, né, Mi, até nós temos todos desenvolvidos sozinhos, né, Mi, mas sempre com seu apoio, sempre você por trás, nos apoiando, nos dando segurança naquele momento difícil, que, como você sabe muito bem, nós todos tivemos uma fase de insegurança que é natural com a perda de um pai, mas você foi um esteio para nós. Você nos mostrou o caminho para todos nós seguirmos em frente, formarmos e sermos boas pessoas. Você entendeu, Emir? Então, eu sou muito grato por estar numa família como a nossa, que é tão unida, né? Que uma união que você também forçou muito a aparecer e manter, né, Emir? Isso é importantíssimo, né? Então, eu só tenho a agradecer por você ter sido essa pessoa fantástica na nossa vida. Agora vem a parte engraçada, né? Bom, vou começar a contar. A primeira assim, lembrança que eu tenho do Emir é quando ele passava de lambreta na rua Pernambuco e a gente via ele passando e saía correndo contando para a mamãe e para o papai que o Emir passou de lambreta. Depois, nessa época, o Emir era o primo. Era só um primo, que era mais velho do que a gente e já tinha carteira, né? Depois passou no vestibular, a gente sempre acompanhando isso como primo. Aí, como os meninos já falaram aqui, em 67, o papai faleceu
E nessa época, eu tinha 10 anos, né, Emir? Aí, o primeiro Natal nosso, ninguém lembrou da gente. E foi a família do Emir e o Emir que foram lá em casa nos buscar para passar o Natal aqui na casa da tia Rosinha. E até hoje eu passo com essa família que virou nossa, né? Assim, não como mais primas, irmãs. A partir de então, que o Emir começou a namorar a Maria Helena, eu era a vela. Eu lembro de eu lá no Labareda, o Emir querendo beijar a Maria Helena. Aí, na hora que eu ia, ele pediu um churrasquinho. E eu comi churrasquinho. Até hoje eu lembro que eu comi uns 10 churrasquinhos, porque ele não deixava eu falar. Porque na hora que acabava o churrasquinho, ele... Churrasquinho. Eu achei ótimo. Eu lembro até hoje que eu empaturrei de churrasquinho no Labareda. Era um restaurante que tinha na época. Quem de nós não lembra que o Emir passava lá em casa, colocava nós todos dentro do carro num Cinca. Era 5 filhos, mamãe e o Emir. Então, era mamãe, Maria Helena e Emir, e nós 4 lá brigando pela janela. Que era isso. Então, o Emir, nessa época, ele deixou de ser primo para ser pai. Porque era o pai que passava na mercearia, trazia caixa de morango, batia um creminho com nós todos lá esperando. Ele dividia o morango nas vasilhinhas para nós, jogava creminho e um vigiando o outro para ver quem tinha mais morango e mais creme, porque a gente era muito assim. E, olha, ele foi pai de verdade, que para mim, eu conheci muito mais o meu pai Emir do que o meu pai Badi, que tinha... Eu convivi com o papai 10 anos só, né? Eu lembro também que, quando eu fui expulsa do Colégio Santa Doroteia, foi o Emir que foi lá com a mamãe me salvar e deixar só na suspensão. Você lembra, Emir? Olha, eu era difícil, eu dei trabalho para minha mãe, mas o Emir contornava as coisas. Então, assim, puxava a orelha, puxava. O dia que ele fechava a cara para mim, eu já sabia que a mamãe ia me pegar na reta. E foi assim até o dia que eu casei, né? E foi você que me levou com a sua Mercedes para a igreja. Mas antes, tem que deixar registrado, se eu conheci o Maracanã, foi com você. Foi com você, Emir. Se eu fui no show das Mulatas do Sargentelli, foi com você. Quantos shows você nos levava no Rio? Olha que não devia ser barato, porque você carregava nós todos. E a gente nunca pagou. Então, assim, se falar que a juventude da gente teve pai, teve. A minha, do Jorge, a do Marco, porque você levava eles para correr do Chico, lá do Jockey Club, você lembra? Que eles chegavam rindo daquele bode que tinha. Então, assim, se eu conheci Jockey Club, Maracanã, fui em tudo quanto é show no Rio, foi você que era meu pai na época. Até o dia que você me entregou, passou a batuta para o Nelson, né, coitado. Mas é isso. A gente só tem que agradecer. Eu acho que tem que ter um sentimento de gratidão, não só da gente ter a oportunidade de lembrar, porque quando a Maria Helena falou assim, vão gravar, eu falei assim, olha, todo mundo vai agradecer, a gente tem que também te pedir desculpa, o tanto de trabalho que nós demos para você. Porque a mamãe, ela confiava tanto em você, não só
no sentido de nos orientar, né, Emir? Porque a mamãe sabia que você nos orientava, mas também no cuidado de orientar ela em aplicação, em dinheiro, para ela conseguir nunca precisar de trabalhar. Você ajudou ela muito, muito, muito. Igual os meninos falaram, no primeiro momento que o papai morreu, nossos tios assumiram, mas naquele Natal foi a virada de chave, que você começou a frequentar mais a nossa casa, começou a nos ajudar, começou a nos acompanhar e a salvar das bagunças que a gente fazia por fora, né, Emir? Você me salvou muito. E outro caso engraçado, que a primeira viagem internacional que eu fiz foi com vocês, que foi na Argentina. E eu estava até lembrando desse caso aqui antes dessa gravação, que foi que eu tomei um porre de vinho, que até hoje eu não gosto nem de passar perto de vinho, e que eu estava num outro quarto com as meninas, que eu dividia com um quarto com mais 2 meninas, e você e Maria Helena, já casados, em outro quarto. Eu devia ter uns 16, 17 anos. E eu passei tão mal que eu falei assim, eu vou morrer aqui. Aí eu falei assim, vou ligar para a Maria Helena. Ela vai xingar, mas eu vou ter que ligar. A Maria Helena, estou passando mal. Aí o Emi pegou o telefone, não, vem para cá para o quarto. Aí eu lembro que eu fui trombando nas paredes, o Emi me catou no corredor, me levou para o quarto. Enfim, dormiu na mesma cama, eu, Maria Helena e o Emir. Aí o Emir chama de manhã o serviço de quarto, chega a moça num carrinho, quando ela olha, eu, Maria Helena e Emir, os 3 na cama de casal. A mulher abre um olho desse tamanho, a gente quase morre de rir, né? Porque aí eu já estava boa. Mas, gente, são coisas que talvez se ela tivesse casado com uma outra pessoa, eu não ia ter coragem. Eu ia morrer lá no quarto, mas não ia pedir, né? Me socorre aqui, né? Então é isso. O Emir fez parte da gente nos perrengues, mas em muita alegria. Quem não pode lembrar que show de Jorge Ben, Martim da Vila, lá no Rio, era com você. Eu lembro de você levar a gente naquele restaurante. Nós fomos num teatro, você estava com seus amigos, criadores de cavalo, era até de Governador Valadares, né? O Guido Pacheco, né? Aí, depois do teatro, que você pagava nosso ingresso. Aí, todo mundo, vamos para o restaurante, vamos para Maria Tereza Vaz. Eu olhei para o Jorge, para o Marco, nós não tínhamos dinheiro para nada. Era tudo estudante. Aí senta e eles tomando vinho, uísque, e nós na água, porque a gente achou que a gente ia ter que pagar água, né? E assim mesmo era cara. Olhava para o cardápio, era aqueles preços exorbitantes. Aí, no final, vocês combinaram de mandar para o Jorge a conta. Na hora que o Jorge pegou a conta, ele foi no outro mundo e voltou. Tipo assim, vou lavar prato o resto da vida, né? Aí eles caíram na gargalhada, gente. Mas era assim, o aconchego paterno que o Emir deu para nós todos foi muito grande. Ele deixou de ser primo da gente quando o papai morreu, para se tornar quase que um tutor, né? Na verdade é essa. Foi um pai para nós todos. Mas é isso, gente. Só tem que agradecer, Emir, tudo que você fez pela gente. Eu fico feliz de ouvir isso de vocês, mas, na verdade, eu fico um pouco envergonhado, né, de estar ouvindo aqui, porque cada um poderia estar contando algum caso diferente, igual você contou, e vocês falaram de mim. Mas realmente foi
um período maravilhoso da minha vida também, viu? Porque nós éramos, viu, Emizinho, você não era ainda nascido, mas era assim uma amizade, sabe? Era um batalhão. Nós saíamos, todo dia saía para dar uma voltinha, era a família inteirinha, nunca saí com Maria Helena sozinha, toda ia os meninos todos, e tinha um tal de dar voltinha na Pampulha, e depois eu fui morar na Pampulha, mas vamos dar uma voltinha na Pampulha, era fácil, o trânsito era fácil, então nós saímos para ir lá na Pampulha dar uma voltinha com a família toda, os 5 irmãos, eu e a dona Neuza, querida. Então foi muito bom, foi um tempo maravilhoso, viu? Julita, eu queria que você falasse um pouquinho Conta um caso. se da quiser. vida com Do a que você Júlia. ouviu aí, Júlia. Eu quero contar um caso que eu fiquei pensando também. Eu falei, foi um dia muito apreensivo, mas que deu tudo certo. Que foi quando o Emirzinho teve a dissecção. Nossa. E a gente estava no hospital, e quando eu vi que era uma coisa grave, eu só pensei em vocês primeiro, porque eu podia preocupar comigo, com os meninos, com o Emirzinho, lógico que eu estava preocupada, mas com vocês, eu pensei, meu Deus, eu rezei tanto, mas tanto, que eu falei, eles não podem passar por isso nunca, nunca. E eu liguei para vocês e falei, o Emirzinho vai precisar fazer uma pequena cirurgia, algo é meio urgente, mas vocês vêm aqui para o hospital, porque eu não podia falar que era grave, né? E quando vocês chegaram, vocês só descobriram que era muito grave quando o doutor Salvador veio conversar, que vocês sentiram o tom. Porque eu não tinha coragem de falar. E graças a Deus deu tudo certo. Mas esse dia eu pensei muito mais em vocês do que qualquer outra pessoa. Isso que eu falo, Júlia, você é um anjo que veio para a nossa vida, para iluminar a casa do Emirzinho, os meninos, todos te amam muito. Isso é muito importante, né? Bom. E você vê que essa família toda aqui, hoje são todos seus tios, todos te amam muito. Isso que é família, né? Eu quero falar também. Eu vou... tem muitos casos que vão contar aqui ainda, né? Tem os casos lá do basquete, da bananada, né, pai? As coisas que vocês faziam, do leilão que vocês foram, acho que foi com o tio Marco, né? Mas eu vou contar assim que eu falo. Eu também, eu sou muito próximo. Eu do tio Sérgio há quanto tempo? 10 anos? 15 anos. Então, eu quando nasci também, eles me adotaram que nem um filho. Como o papai fez com eles, era comigo. Eu fui um neto, primeiro neto da vovó, né? Primeiro foi a Alessandra, depois que ela faleceu, ficou só eu, muito próximo deles. Então, tem cheio de história, né? Igual o tio Sérgio contou, a gente foi sócio. No começo da minha vida, aprendi demais com o tio Sérgio, sentava lá no escritório, lá, minha sala era em frente à dele. Primeiro era junto, depois a gente cresceu um pouquinho, era cada um numa sala em frente à outra, tanta história junto, tanto momento bom, difícil, tanta coisa legal. A tia Miriam, madrinha da Bárbara, minha filha, né? Eu sou padrinho da filha do tio Sérgio e sou padrinho do filho da tia Miriam. Eu sou padrinho agora do tio Jorge. Tenho uma relação de irmão com o Roberto, com a Cris e com a Marina também. Sou padrinho agora da filha da Marina. Então, nossa relação familiar é uma relação próxima, né? É muito colada. Então, o tio Marco é a única pessoa que eu sei que vou ganhar um presente no meu aniversário. Você fala assim, você vai ganhar um presente no seu aniversário. É o do tio Marco. É o que eu tenho certeza que há 52 anos, mesmo eu ficando adulto, tudo, eu ganhei um presente de aniversário do tio Marco. Não é do papai, não é da mamãe, não é da Júlia, você tem um que eu tenho certeza de ganhar, é do tio Marco. Isso mostra a união da nossa família e de tudo isso. Então, eu quero lembrar, então, que eu fui criado junto com vocês, né? Igual um filho, igual um irmão, e isso foi, acho que a importância são os laços familiares. Hoje eu estou ligado aos seus filhos, e os meus filhos já são apaixonados com seus filhos, seus netos. Então, a gente vai, esse laço vai sempre mantendo e perpetuando, que é a mais importante da vida, né? E a gente tem muito caso para contar do papai junto também, amor. Os casos, a gente viaja do navio, a gente foi fazer uma viagem do navio com o papai, a gente tinha 23 malas, cada um tinha 2 malas,
Eu sei que eu falei assim, como é que eu vou controlar 23 malas? Aí eu numerei 1, 2, 3. Aí quando chegava a esteira, toda a mala era nossa, 90% da esteira era nossa. Aí tinha que pegar e tinha que pôr em ordem, não podia pegar qualquer mala. Pegava e tinha que pôr em ordem. Quando eu contava da 1, eu olhava 1 a 23, agora tem que pedir a van. E foi uma viagem ótima, né, pai, que nós fizemos, muito tanto momento bom da família, que eu falo, a gente teve junto. E passando também, que eu falo assim, que eu penso hoje, é que essa gravação, o senhor falou uma coisa que eu não tinha pensado, que eu estava pensando nas pessoas verem a nossa família. Agora, a família deles, os netos deles vão ver essas gravações lá do começo da ligação nossa. Então, muito bacana isso hoje.